Porto. Há um momento no Porto, silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que a cidade não está apenas a receber, mas a puxar suavemente para o seu ritmo. Tudo começa de forma subtil, talvez na maneira como as colinas o conduzem adiante, com uma espécie de confiança tácita, como se cada rua em subida soubesse exatamente o que deseja que você descubra a seguir. Lá embaixo, o rio flui com uma calma certa, transportando ecos de uma história que se sente vivida, em vez de apenas recordada, ancorando a cidade com uma força silenciosa. Conforme você se aventura mais fundo, o porto revela-se não através de espetáculos, mas por meio de detalhes que parecem desarmadoramente sinceros. Pedra quente tocada pelo sol. Vozes distantes flutuando como fios de poesia cotidiana. Esquinas moldadas por gerações de cuidado. Alguns lugares elevam-se com uma presença digna, vigiando a cidade como guardiões da sua identidade, enquanto outros pulsam perto do coração da vida diária, onde a cultura e a comunidade respiram em uníssono. E gradualmente, essas impressões começam a entrelaçar-se, formando um retrato de uma cidade que convida à compreensão em vez da admiração, à conexão em vez do comentário. É nessa delicada e íntima unfolding que a nossa jornada começa, entrando nas 5 melhores atrações para ver no Porto. Bairro da Ribeira. O bairro da Ribeira encontra-se à beira do Douro, um lugar onde a cidade encontra o rio numa vibrante abraçagem de cor, som e movimento que parece tão antiga quanto o próprio Porto. Aqui, a história muda de tom, de fortalezas de pedra e ecos clericais a um bairro moldado por mercadores, pescadores e famílias que construíram as suas casas tão perto do rio que as marés uma vez ditaram a vida cotidiana, as festividades e até mesmo as superstições locais. A arquitetura transforma-se em algo mais quente e íntimo. Fachadas em tons pastel inclinando-se para a água, persianas de madeira desbotadas pelos ventos do Atlântico e varandas adornadas com linho que balançam suavemente como se seguissem uma antiga melodia ribeirinha. O pulsar da Ribeira ganha vida nas suas ruas. Peixeiros a anunciar a sua captura matinal, crianças a entrelaçar-se entre as mesas dos cafés e jovens a deslizar em direção ao som de um músico de rua, perdendo-se na suave luz do final da tarde, enquanto o rio e a velha cidade se desdobram silenciosamente atrás deles. A
comida entrelaça-se na identidade do bairro, com sardinhas grelhadas defumadas, crocantes bolinhos de bacalhau e doces que espalham seus aromas através de portas que alimentaram gerações sem nunca alterar a essência das suas receitas. A natureza revela-se em pequenos e surpreendentes detalhes. Era a cascata por muros antigos, flores silvestres a crescer teimosamente através de fendas na pedra e aves marinhas a traçar lentos arcos pelo céu, como se desenhassem um mapa dos cantos escondidos do bairro. Olhe atentamente para as casas mais antigas ao longo da orla e pode encontrar inscrições tênues esculpidas por marinheiros que regressavam. Símbolos de gratidão, iniciais enigmáticas ou marcas discretas que celebram a sua passagem segura para casa. Dica de viagem: deambule sem mapa. Ribeira recompensa aqueles que deixam que os becos os guiem, em vez de perseguirem locais específicos. Rio Douro. O Rio Douro desliza por Porto como uma calma fita de prata, contornando a borda da velha cidade com uma presença constante e estabilizadora, que se sente ao mesmo tempo reconfortante e indiscutivelmente viva. Ao longo da sua orla, a atmosfera muda suavemente ao longo do dia, brisas matinais transportando o perfume do Atlântico, aves marinhas planando baixo sobre as águas e suaves ondulações captando a luz em matizes que transitam do dourado ao verde enquanto o sol desliza pelo céu. Os viajantes rapidamente notam como a natureza se entrelaça intimamente com a cidade, com oliveiras ocultas entre os estreitos cais, juncos acariciando a borda do rio e a ocasional aparição de uma lontra nas partes mais tranquilas da margem. O Douro em Porto torna-se um convite aberto a desacelerar. Cruzeiros de barco descontraídos, deslizando pastas às fachadas revestidas de azulejos, passeios ribeirinhos perfeitos para caminhadas sem pressa e terraços banhados pelo sol, onde os visitantes saboreiam vinho do porto, enquanto observam os barcos tradicionais à deriva em direção ao mar. Cada curva revela algo distinto. Um aglomerado de casas coloridas erguendo-se acima da água, escadarias de pedra conduzindo a cafés escondidos e miradouros que emolduram o rio contra a dramática inclinação das colinas de Porto. A vida ao longo do rio carrega um charme natural. Pescadores a tratar das suas redes ao amanhecer, famílias a partilhar sardinhas grelhadas junto à água e músicos de rua cujas melodias flutuam pela superfície tão suavemente quanto a correnteza. Um pormenor encantador que poucos viajantes conhecem é que certos locais de água inesperadamente calmos são considerados pelos locais como tranquilos lugares de descanso, momentos em que o rio parece pausar antes de continuar a sua jornada para oeste. Dica de viagem: dedique tempo a passear pela orla do rio. Algumas das cenas mais memoráveis surgem quando simplesmente paramos, olhamos e deixamos o Douro mostrar-nos o seu lado mais tranquilo. Torre dos Clérigos.
Erguendo-se orgulhosamente no coração de Porto, a Torre dos Clérigos ascende com uma elegância escultural que imediatamente capta a atenção. A sua esguia silhueta barroca servindo não apenas como um marco, mas como um testemunho do espírito artístico duradouro da cidade. Encomendada no século XVIII, a torre carrega uma lenda silenciosa que sugere que o seu arquiteto, Nicolau Nasoni, entrelaçou padrões simbólicos na pedra. Motivos que se dizem refletir constelações usadas pelos marinheiros a navegar no seu regresso ao longo do Douro. Cada curva da sua fachada parece ter sido cuidadosamente esculpida, desde os nichos moldados até aos ornamentos em espiral e janelas estreitas que lançam faixas de luz deslumbrantes pela escadaria interior. A ascensão transforma-se numa jornada imersiva, com cada volta da espiral a revelar correntes de ar fresco, ecos tênues que parecem acompanhar os visitantes e vislumbres tentadores de telhados de terracota a desdobrar-se abaixo. Ao alcançar o cume, a cidade desdobra-se como um atlas vivo, com o rio, os telhados e as colinas distantes, dispostos numa harmonia tão equilibrada que muitos sugerem que Nasoni projetou o miradouro segundo princípios geométricos ocultos. Curiosidade. Após a sua conclusão, a Torre dos Clérigos foi brevemente a estrutura mais alta de Portugal, um estatuto que apenas acrescentou à sua aura de ambição e grandeza. Catedral do Porto. Empoleirada no topo da colina mais alta da velha cidade, a Catedral do Porto vigia o Vale do Douro como um guardião ancestral, sua posição escolhida não apenas para defesa, mas, como alguns cronistas antigos insinuaram, pela sua alinhamento com uma constelação acreditada para proteger viajantes. As origens da catedral remontam ao século XII, mas sob as paredes românicas reside uma lenda mais antiga. Os pedreiros sussurravam que o chão tremia levemente durante os primeiros trabalhos de fundação, um sinal de que a colina carregava ecos de um local sagrado muito antes da chegada do cristianismo. Arquitetonicamente, o edifício evolui à medida que caminhas. Pesadas fachadas de estilo fortaleza cedendo lugar a arcos góticos, para depois, surpreendentemente, se transformarem em suaves curvas barrocas, criando a impressão de que estás a atravessar diferentes séculos empilhados delicadamente uns sobre os outros. Dentro do claustro, os painéis de azulejos brilham numa suave luz azul, e se seguires os padrões com atenção, notarás pequenas irregularidades geométricas que alguns estudiosos interpretam como símbolos intencionais deixados por artesãos medievais que buscavam assinar o seu trabalho sem permissão. Os visitantes costumam reunir-se na esplanada, onde a vista panorâmica do porto se desenrola, revelando torres sineiras, o antigo bairro judeu e as ruelas serpenteantes que ainda transportam o aroma do bacalhau assado que sobe de cozinhas escondidas.
Ponte Dom Luís I. Poucas estruturas dominam um vale fluvial com a graça da Ponte Dom Luís I, estendendo o seu amplo arco de aço sobre o Douro, num ponto onde as águas se estreitam e as margens se elevam como pilares naturais preparados para a sua chegada. A sua importância histórica é imensa, mas a sua história de origem contém uma nota intrigante. Medições iniciais sugeriram súbitas inconsistências na profundidade do rio sob as fundações pretendidas, levando alguns engenheiros a especular sobre formações de leito fluvial antigas que influenciaram o design final. A arquitetura é uma obra-prima da elegância industrial. Um esqueleto de ferro disposto em perfeito equilíbrio, rebites a brilhar e vigas intersecadas formando uma treliça tão harmoniosa que analistas modernos ainda debatem se certas proporções foram intencionalmente alinhadas com os ângulos solares. A natureza interage graciosamente com a ponte. Aves marinhas planam sob o seu arco, brisas giram entre os tabuleiros e as cores mutantes do Douro refletem-se no metal, fazendo a estrutura parecer quase viva durante o amanhecer e o crepúsculo. Contadores de histórias locais afirmam que a ponte emite diferentes tons dependendo da umidade no vale, uma característica que os músicos itinerantes adoram testar ao atuar diretamente sob o arco principal. Do passadiço superior, o porto revela uma nova geometria de telhados, encostas e curvas do rio, oferecendo um dos pontos de vista mais impressionantes de toda a cidade.